Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Meus queridos, que alegria estar com você mais uma vez para juntos, nesta videoaula, estarmos aprendendo mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, sobre o tema A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Estas palavras deste título, elas já têm para nós uma rica mensagem que nos ajudará a compreender o que a lição quer trazer para a minha vida e para a sua vida, e em especial para a classe onde nós estaremos lecionando. A primeira palavra fala de renovação, uma palavra que está dizendo que é o ato de trazer, de fazer novo de novo. O renovar é trazer novo ou fazer novo mais uma vez. E é uma ação, né? É uma renovação. Então são como que três palavras aqui. Uma ação de fazer novo mais uma vez. A segunda palavra é cotidiana, que tem a ver que é diariamente. Não é anualmente, nem mensalmente, nem semanalmente, mas diariamente. E o homem interior, que tem a ver com o nosso ser interior, que é o nosso espírito. Então a lição vai dizer a renovação cotidiana do homem interior. E o nosso texto áureo são palavras do apóstolo Paulo, que nos explica claramente o que é o título desta lição. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A nossa verdade prática diz que, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior no meio das adversidades externas. O texto base é o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, em especial os versículos 11 ao 18. Porém, é muito bom que os professores leiam todas as referências, mas leiam também os capítulos 4 e o capítulo 5, em especial do versículo 1 até o versículo de número 10. Todo esse capítulo, todos esses dois capítulos, eles têm um mesmo propósito, estão falando a respeito desta renovação do homem interior. Para nós já trazemos um início da lição, é bom que nós podemos definir o que a Bíblia diz ou o que a Bíblia quer dizer com homem exterior e homem interior. Nós sabemos, e nós estudamos isso na lição passada, que nós somos um ser tricotômico, há uma trindade no ser humano. Somos feitos de corpo, de alma e de espírito. O corpo é o que nós vemos e esse corpo é o objeto externo, onde nós temos contato com o mundo externo, com o mundo material. Nós temos o espírito é que nós temos contato com o mundo espiritual, e nós temos a alma, que é a nossa psique, ou a nossa personalidade. Nós somos uma alma que tem um espírito e que habita num corpo. Nós somos uma alma que tem um espírito e que habita em um corpo. Isso que nós somos, essa é a nossa constituição. O homem sem Deus, ele é um homem natural. E se ele é um homem natural, significa que a sua alma é dirigida pelos sentidos do seu corpo, que é um corpo natural, um mundo material. Portanto, quando se fala do homem exterior, é de o ser humano que é dirigido por aquilo que é exterior, daquilo que é material, daquilo que é natural. Nosso corpo tem, então, os seus 5 sentidos. Nós temos a visão, nós temos o paladar, nós temos a audição, temos o tato e temos o olfato. E esses sentidos do homem são os sentidos, né, que trazem, que captam as funções ou os sentidos externos, ou aquilo que ela recebe externamente e traz para a alma do homem. Então, o homem ele raciocina a partir disso, ele
tem emoções a partir disso e ele toma decisões a partir disso. O que eu disse, que a razão, a emoção e a volição, que é as decisões, faz parte da alma do homem. É uma alma dirigida pelos instintos ou pelos sentidos naturais do corpo humano. Isso é o homem exterior. Isso é o homem exterior. As nossas tribulações, os nossos sofrimentos do homem exterior têm a ver com essa questão. As nossas batalhas estão nesse sentido. Aquilo que nós sofremos aqui na Terra estão nesse sentido e nós vamos falar ainda claramente a respeito disso. E o que é o homem interior? O homem interior é um ato ou é um assunto exclusivo do homem nascido de novo, do salvo, do convertido. Porque o homem natural, o homem sem Deus, o seu espírito está morto para com Deus. Seu espírito está como que inativo. Mas agora que ele foi reavivado, ressuscitado, trazido à tona pelo convencimento do Espírito Santo e pela conversão que ele teve em Jesus Cristo, agora ele torna-se um homem espiritual. E esta alma, a alma do homem convertido, não é mais dirigida por aquilo que é natural, daquilo que vem do corpo. Porque o nosso corpo agora, ele é um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Mas a nossa mente, ela é renovada pelo contato que temos em nosso espírito pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, o homem interior é um homem espiritual. É um homem que é dirigido pelas coisas do Espírito Santo. Então agora nós temos uma consciência espiritual, nós temos então uma intuição espiritual e nós temos uma comunhão espiritual. Isso opera pela palavra de Deus e pelo testemunho do Espírito Santo em nosso espírito. Portanto, esta alma humana do homem espiritual é dirigida pelo Espírito, não é dirigido pelas sensibilidades do corpo. Então significa que há esta contraste que nós estaremos estudando aqui, que é o homem exterior e o homem interior. A lição de hoje vai trazer, como eu disse, o apóstolo Paulo como nosso grande exemplo. E o apóstolo Paulo, ele é para nós um exemplo daquele que sofreu adversidades externas, sofreu adversidades em sua vida. É um homem que mesmo nesses sofrimentos, nessas adversidades, nesse homem exterior que eu disse, ele não perdeu a solidez da sua vida espiritual. Nesse texto que nós temos aqui, que é o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 7 ele diz: "Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós." Nesse texto ele está trazendo para nós este tesouro, que é o tesouro espiritual, que é o evangelho de Cristo que nós recebemos, e você, que é o ministério que ele recebeu de Cristo, e estão escritos no capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 6, e parte do versículo 3 também. E ele está dizendo que isto que é espiritual está colocado naquilo que é material, que é o nosso corpo, que é este vaso de barro. Um vaso de barro compreende-se um vaso frágil, um vaso que não tem em si mesmo nenhuma glória, mas aquilo que tem dentro dele é que tem valor. É por isso que ele diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Paulo experimentou em sua vida muitas adversidades. Ele experimentou prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez e tantos outros que ele explica no capítulo 11. Nesta jornada de fé, ele diz ao seu filho na fé, o Tiago, dizendo que todos aqueles que piedosamente querem viver segundo a vontade de Jesus Cristo padecerão perseguições. Esta é uma verdade para as nossas vidas. Os cristãos nominais, os cristãos carnais, os cristãos que uma vez se converteram, mas não são dirigidos pelo Espírito, são dirigidos pela carne, pelas emoções ou pelos sentidos do corpo, esses têm uma vida normal, entre aspas. Porém,
aqueles que querem viver uma vida agradável a Deus, que querem viver uma vida espiritual, esses consequentemente e com certeza padecerão perseguições. Por quê? Porque o nosso corpo é um vaso de barro, um vaso mortal, um vaso frágil, um vaso que é um pó, e por causa disso padeceremos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina também a como padecer as perseguições, mas continuar firmes, continuar lutando e sendo vencedor. Nesse texto ele está falando que mesmo que o homem exterior padece, a nossa fé está no Senhor Jesus, porque a excelência está nele. É em Cristo Jesus que nas provações nós somos vitoriosos. Na mesma carta, no capítulo 1, versículo de número 8, 9, ele vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e nos livrará, em quem esperamos também que nos livrará ainda. Ora, o apóstolo nos ensina que as provações que nós padecemos nos forjam a aumentar ainda mais a nossa confiança em Deus. É o que ele está dizendo. Nesse tempo em que estávamos com a sentença de morte, nós não confiamos em nós, mas nós confiamos em Deus, e nele nós temos esta esperança. No capítulo 2, versículo 4, ele diz: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. É neste momento de aflição e de sofrimento ou de adversidades externas que aumenta a nossa confiança no Senhor, que aumenta ainda mais e evidencia o poder de Deus em nossas vidas. É nesta mesma carta, no capítulo 12, versículos de número 9 e 10, que ele diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ora, o apóstolo Paulo, então, nos demonstra e nos dá um legado de perseverança. Mesmo que o nosso homem exterior está padecendo, há um propósito em Deus permitir estas coisas, que é perseverarmos nele. É nesta fraqueza que o poder divino se manifesta. É nas tribulações que se aumenta a nossa confiança em Deus. E a partir disso, na nossa leitura, no capítulo 4, os versículos 8 e 9, o apóstolo traz então a esperança que nós temos diante do sofrimento. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Sim, nós podemos passar por pressões, mas não seremos esmagados. Perplexos, mas não desanimados. Sim, podemos passar por momentos até de confusão, mas não seremos desanimados e nem desesperados. Versículo 9 diz: perseguidos, mas não desamparados. Sim, podemos até sofrer ameaças, mas não estaremos abandonados. Nós abatidos, mas não destruídos. Nós podemos até ser derrubados, mas nós não seremos nocauteados. Deus sempre tem um escape para nós.
Deus sempre tem uma ajuda para nós. No versículo 14 diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. O que esse texto está dizendo é que o Senhor nos dará sempre a vitória. Nós sempre seremos vitoriosos em Cristo Jesus. O versículo 11, ele vai dizer: para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. E no versículo 10, ele completa dizendo: para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Versículo 10, versículo 11, ele terminando com a mesma sentença. Ora, sofremos sim na carne, sofremos neste homem exterior. As batalhas vêm contra nós, mas nós continuamos firmes. O versículo 1 do capítulo 5 vai dizer que sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo, deste tabernáculo, está falando deste corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Glórias a Deus. Ainda que esse corpo, esse homem exterior, se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Ora, quando nós pensamos neste versículo que acabamos de ler, nós podemos ver que o corpo, ou este homem exterior, esse corpo, vai padecendo. Quantas lutas! O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: agora, pois, ninguém me moleste, porque carrego em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Ele tinha no seu corpo as marcas de Cristo Jesus. Pode ser que muitos de nós não sofremos fisicamente, mas há marcas em nós dos sofrimentos que nós sofremos pelo fato de servir a Jesus. As batalhas espirituais, as lutas, e os crentes, os verdadeiros crentes espirituais, sabem das aflições que ele padece em muitos assuntos, em muitas coisas, muitas aflições. O próprio Jesus Cristo deixou claro para nós: neste mundo tereis aflições. Jesus não nos enganou. Ele, ao contrário, ele nos alertou: neste mundo tereis aflições. Ele disse nos seus sermões proféticos que muitos cristãos seriam perseguidos e muitos até mortos, padeceriam até pela morte por causa de Cristo Jesus. E como eu disse, o apóstolo Paulo falou ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas há algo lindo, algo maravilhoso. Nós não estamos sozinhos. Quando Jesus Cristo, ele fala aos seus discípulos, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14, versículos 16 e 17, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Deus nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. No texto que Jesus disse, esse texto diz: o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Mas depois da cruz do Calvário e da ressurreição de Jesus, esse texto deixou de ser, ou esta expressão deixou de ser um futuro, mas é um presente. O Espírito Santo não mais estará em nós, mas ele está em nós. E é o Espírito Santo que habilita o crente, o cristão, a manter-se firme diante das adversidades. É esse Espírito que habita dentro de nós, no homem interior, no nosso espírito, e ele é que nos capacita a perseverar e a viver afastado do pecado. A palavra do Senhor diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2,
A partir do versículo 9, a partir do versículo 11, na parte B diz: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E continua dizendo: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, que é a mente de Cristo, que é o Espírito Santo que habita em nós. Então, meus amados, apesar das fraquezas, apesar dos sofrimentos em nosso corpo e muitas vezes a tribulação e a aflição na nossa alma, o nosso homem interior, o nosso homem espiritual se renova dia a dia, porque é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Na nossa vida diária, nas nossas disciplinas espirituais, uma vida de santificação pessoal, de fidelidade, de reverência, de oração, de jejum, de temor a Deus, assim nós somos mais do que vencedores. Por isso nós devemos renovar a cada dia, todo dia, o nosso compromisso em servir ao nosso Deus, em nosso Cristo, e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia após dia. Ora, queridos, nesse sentido, nós podemos entender o que está no versículo 17 do texto que nós lemos no capítulo 4 do 2 Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O apóstolo Paulo, olhando para as tribulações que eles passavam, e eu acredito que todos aqueles que estão aqui comigo neste momento, assistindo essa aula e participando deste momento, não passaram pelas tribulações que o apóstolo Paulo passou em todo o seu ministério. Nenhum de nós aqui teve a sentença de ter o seu pescoço cortado. Nós estamos passando por menos tribulações do que o santo apóstolo passou. Mas ele, olhando para as suas tribulações, ele disse: as minhas tribulações são leves e momentâneas, quando eu as comparo com a glória eterna, muito excelente, que o Senhor tem preparado para nós. Glórias ao Senhor, fazendo um contraste daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estas tribulações que temos aqui, elas são leves e elas são momentâneas. Nisso, essas tribulações, e nós olhando para lá, para os céus, nós devemos entender que as tribulações são instrumentos encorajadores que nos impulsiona a prosseguir. Uma fé que se renova dia a dia e que nos faz capazes de suportar a tribulação. É por isso, meus amados, que devemos ser sábios diante da tribulação, que nós devemos então fugir de toda a murmuração e nós devemos compreender que a nossa visão não é uma visão terrena, material, mas se somos homens espirituais, o nosso homem interior que comanda a nossa vida pelo Espírito Santo, devemos viver a nossa vida na perspectiva eterna. É isso que o apóstolo está fazendo aqui. Eu quero ler os versículos 16, 17 e 18, quando ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Como é que nós temos esta compreensão que ele disse até aqui? O versículo 8 explica: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
O que ele está dizendo? Nós devemos ter uma plena consciência da vida vindoura. Nós devemos pensar ou focar nas coisas que se não veem, mas não focar nas coisas que se veem. Olhar para as coisas do alto, pensar nas coisas que são de cima e não das coisas que são desta terra. Viver uma vida com a perspectiva da eternidade, pensar nos céus, trazer os céus aqui, porque nós já temos e já possuímos a vida eterna. Quais são então os desafios desta vida? Para que não tenhamos esta vida interior, sermos guiados pelo homem interior. Os desafios que temos hoje são os desafios desse sistema ou desta cultura secularista, que é o materialismo que toma conta de todas as coisas. Muitas vezes, muitos cristãos que já são nascidos de novo, que já têm a vida eterna, deixam de focar a vida espiritual para viverem a vida material. E desta forma, quando as lutas vêm, as aflições vêm, ele desanima, ele se enfraquece. Mas o Senhor nos convida a olharmos a vida de uma maneira espiritual e não de uma maneira materialista, de uma maneira terrena, de uma maneira natural, mas nos apegarmos na realidade espiritual, na existência de um Deus vivo, na verdade bíblica e na palavra de Deus. É nisso que nós devemos fazer. Deus busca um povo que busca a sua face, que seja renovado a cada dia mais, que ele é guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo, falando aos Gálatas, ele diz: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aquele que vive em espírito, anda no espírito, este é mais do que vencedor. Um outro desafio que nós temos é o desafio do relativismo doutrinário. É este processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Mas nós devemos, pelo contrário, ter a palavra de Deus em grande valia em nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso homem interior. É pela palavra de Deus que nós encontramos fortalecimento. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Jesus Cristo disse isso a Satanás e é uma verdade para nós, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, quem vive de pão, cuida do seu corpo, mas quem vive da palavra de Deus, cuida do seu homem interior. E eu termino com outro desafio, e que é uma consciência que devemos ter. Todos nós estamos em uma batalha espiritual. Todos nós estamos em uma luta espiritual. E nós devemos compreender a respeito disso. Este mundo jaz no maligno. Neste mundo há o Deus deste século. O versículo 4 deste capítulo diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo, ou a imagem de Deus. Por que Satanás faz isso? Ele faz por meio do engano. Ele engana os homens, e ele continua enganando os homens. E por meio dos seus agentes, os espíritos demoníacos, os espíritos malignos, eles têm a capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, por meio da manipulação, por meio da prisão, e colocando estas pessoas contra Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo. Meus amados irmãos, a renovação do homem interior é uma renovação que deve ser diária, não semanal nem mensal, diária. E nós fazemos isso por meio do nosso devocional, por meio da nossa vida espiritual, por meio das disciplinas cristãs, que é uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, como diz o Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sim, é uma meditação diária, mas não é uma meditação só de manhã, mas é uma meditação de dia e uma meditação de noite. E muitas vezes, semanalmente ou mensalmente,
quando temos uma aflição ainda maior, nós devemos e não podemos esquecer da disciplina do jejum, buscando ainda mais, mortificando a nossa carne para uma vida ainda mais santificada e dando ainda mais poder ao nosso espírito ligado ao Espírito Santo por meio do jejum. Nós não devemos esquecer essa disciplina e sempre confessando com os nossos lábios a palavra de Deus, cantando louvores a Deus, que a palavra de Deus habite abundantemente em nós, por meio de louvores, por meio de salmos e de cânticos espirituais, e assim o nosso homem interior, ele é renovado a cada dia. Por isso, como diz o apóstolo Paulo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia a dia. Que Deus o abençoe, Deus te fortaleça e que o seu homem exterior padeça cada dia mais, ainda que ele padeça cada dia mais, que o seu homem interior se renove pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus o abençoe em nome de Jesus.